A célula é a menor unidade viva do nosso organismo. Isso significa que todo o nosso corpo foi um dia uma única célula. E a partir da fusão do espermatozoide com o óvulo que é formada a nossa primeira célula, o zigoto. Essa pequena unidade se divide em várias vezes, dando origem ao embrião e depois ao indivíduo adulto, com várias células originadas a partir de células-tronco. Para uma célula ser considerada uma célula-tronco, ela deve apresentar duas características: a diferenciação, que é a capacidade da célula se dividir e se transformar em células especializadas de um ou mais tecidos, e a autorrenovação, que é a capacidade da célula de se multiplicar e gerar células iguais à célula que lhe originou, ou seja, gerar outra célula-tronco. Células-tronco, células-mãe ou ainda células estaminais são células que podem se originar todos os nossos tecidos. Essas células estão em nossas vidas desde o início, ajudando a criar todos os nossos órgãos e tecidos, e assim permanecerão conosco até o fim de nossas vidas. Elas são responsáveis pela nossa formação e por originar novas células no lugar daquelas que estão morrendo. Por isso, existe mais de um tipo de célula-tronco. Existem dois tipos de célula-tronco, as adultas e as embrionárias. As adultas são utilizadas em diversos tratamentos, já as embrionárias ainda geram uma grande discussão ética na sociedade. Elas podem gerar células totipotentes, pluripotentes e as multipotentes. Cada uma tem uma função e uma capacidade de formação. As totipotentes podem formar qualquer tipo de célula. As pluripotentes podem dar origem a todos os tipos celulares, mas não formam um conjunto funcional. E as multipotentes, que são as mais diferenciadas e por isso geram um número limitado de tecidos. A maioria das células tronco-embrionárias é retirada de embriões gerados na fertilização in vitro. Uma alternativa para ter mais células embrionárias é a produção através de clonagem terapêutica, ou seja, a colocação de um núcleo de uma célula num óvulo que teve seu núcleo removido. O zigoto é responsável pela origem do indivíduo. Essa célula vai se dividindo até chegar à etapa conhecida como mórula. Seguindo o desenvolvimento, a divisão celular continua e gera o blastocisto, cerca de 5 dias após a fecundação, que é composto de trofoblasto, que envolve o blastocisto e vai dar origem aos anexos embrionários, e a massa celular interna, que contém as células que vão dar origem ao indivíduo completo. As células da massa celular interna podem ser retiradas do embrião e mantidas numa cultura in vitro, que, se cultivadas em condições favoráveis, podem formar uma linhagem de células que se reproduzem em cultura indefinidamente, que podem se diferenciar em todos os tecidos de um organismo adulto. Quando as células-tronco foram usadas pela primeira vez, havia uma grande expectativa da criação de diversos órgãos em laboratório. Mas a medicina já identificou uma função muito importante para essas células: a capacidade de testar novos medicamentos. Antes de entrar no mercado, um medicamento precisa ser aprovado em várias fases de teste. As células tronco embrionárias têm várias aplicações importantes, como por exemplo o estudo do desenvolvimento do indivíduo. Testar novos medicamentos, que em geral são feitos em células animais, agora podem ser testados em células humanas e também na terapia celular. Mas é importante destacar que os embriões utilizados são doados com consentimento e o único embrião que seria descartado em clínicas de fertilização in vitro oferece material para pesquisa no mundo todo por um longo espaço de tempo. As células troncos adultas são originadas a partir de 3 camadas germinativas do embrião, na fase glástula. São capazes de gerar os tecidos que têm a mesma camada de origem. Os tecidos de onde mais se retiram células tronco adultas são a medula óssea e as células do cordão umbilical.
Buscando fontes alternativas de células-tronco pluripotentes, pesquisadores japoneses desenvolveram uma técnica capaz de reprogramar células epiteliais em células idênticas às células-tronco embrionárias. O processo de reprogramação se dá através da inserção de um vírus contendo 4 genes. Estes genes se inserem no DNA da célula adulta e reprogramam um código genético, forçando as células da pele a produzirem proteínas importantes para a manutenção do estado da célula-tronco. Essas células ficaram conhecidas como células-tronco de pluripotência induzida. Assim como as células-tronco embrionárias, as células de pluripotência induzida são capazes de se diferenciar de qualquer tecido adulto, bem como serem usadas para as aplicações das células embrionárias. Além disso, por serem derivadas de indivíduos adultos, podem ser um bom modelo para o estudo de doenças, já que elas carregam as mesmas características do seu doador, que pode ser um paciente.